casa? Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao O de Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada especial a gente está conversando com estrangeiros que falam português, porque a gente quer demais saber sobre a visão deles, sobre a cultura brasileira, curiosidades, enfim, vai ser muito bacana. Então puxa a cadeira, pega um pão de queijo, que o O de Casa está começando. Mas antes de mais nada, já vai deixando o joinha aqui nesse vídeo, que é super importante para o canal, ajuda a gente a crescer, faz a sua inscrição se você não fez ainda e, claro, divulga para o pessoal depois que acabar o vídeo, né? É isso aí. Mas, Clarissa, antes da gente chamar o nosso convidado de hoje, a gente precisa chamar o convidado de honra. Eu chamo ou você chama? Com vocês... Conselhos do Velho Ditado. Muito bom. E qual que é o conselho da semana? Quem ama o feio, bonito lhe parece. O que essa frase te diz, Fê? Nossa, eu lembro da minha mãe falando essa frase. E eu demorei, quando eu era criança eu não entendia muito bem, não. Depois que eu cresci e me tornei mãe, ficou muito mais claro para mim, né? Porque a mãe vai amar o seu filho independente de como ele seja, né? Pode ser que o mundo considere ele, sei lá, estranho, esquisito, mas para a mãe ele vai ser sempre a criatura mais linda do mundo, né? É isso mesmo, Fê. Esse é um bom exemplo. Eu adorei. Eu acho que simplificou, resumiu. Muito bom. Mas eu tô curiosa, para saber o que o convidado vai falar, né? O que ela acha dessa... Eu também tô super curiosa, então chama o convidado aí que eu quero ouvir. Então vamos lá. Vou trazer as credenciais da nossa convidada de hoje. Ela é a Marina Martello, fundadora de Emigrazione Italiana. Ó, até tentei arriscar um sotaque aqui. Pesquisadora genealógica, travel designer genealógico. Ela mora na Itália e tem um trabalho incrível de pesquisa para os cidadãos brasileiros que têm descendência italiana, e ela vai contar um pouquinho pra gente sobre isso. Marina, seja muito bem-vinda ao O de Casa Podcast. Muito obrigada. Estava falando no italiano. Stava dizendo grazie mille, ma no. Muito obrigada pelo convite. A gente viu outra puntata de você, outra temporada. Acho que é o nosso propósito mesmo. Eu gosto muito, vocês, é muito bacana. E eu sou uma brasileira nascida na Itália, também não tenho ascendência brasileira. Mas eu acredito que tenho ascendência, não sei onde, não sei de qual século, mas de seguro eu tenho. Trabalho com brasileiro há mais de 8 anos agora. Foi fácil, aprendi português. Pode ser que o meu português não fica correto, por isso para mim... Ai, tá ótimo o seu português. Que isso. Obrigada. O meu trabalho é ir em busca da história da família. Na normalidade, é o nosso antepassado que vai a buscar, se vai buscar um antepassado nascido 150 anos atrás. Eu gosto quando os meus clientes me falam que eu sou uma detective do passado. Eu gosto muito disso, porque é apaixonante fazer este trabalho. Nossa. E como eu digo sempre, cada pessoa tem uma família. Eu, na normalidade, tenho a minha família, tudo que família da gente buscou. Porque a gente depois conhece a história, conhece a pessoa, entende muito, vai nascer entre amigo e o cliente, vai virar amigo, é uma conexão mais forte, porque se fala de família. Sim. Marina, super bacana, a gente quer muito ouvir a sua experiência com esse trabalho super diferente, mas antes de mais nada, você já ouviu esse ditado, quem ama o feio, bonito lhe parece? Na Itália temos um ditado muito parecido. Um ditado parecido seria
ogni scarafone è bella mamma sua. Explica pra gente. Em português seria? Em português seria que cada barata parece linda para sua mãe. Ah, que legal! Sim! É exatamente isso. Nossa, e é bem mais literal que o nosso, né? E acho que o sentido é o mesmo, porque por uma mãe o filho também pode ser muito feio. A mãe fala, olha que lindo meu filho. Pode parecer uma baratinha, né? De tão feinho. Mas você sabe que eu acho que também a gente pode colocar isso em situações. Sim. Sabe? Assim, às vezes a gente quer fazer alguma coisa e as pessoas que estão vendo de fora estão falando, nossa, mas por que você está fazendo isso? Não tem nada a ver, não tem consistência ou não tem propósito. Mas a gente está tão dentro daquilo que você está fazendo que você fala, não, isso é o certo, né? Não sei, talvez. A gente pode levar por esse lado também. Sabe que uma vez eu fiz um curso de observação goetheanística. Olha só. Uau! E aí a proposta era... Nome chique. A proposta era o seguinte, você escolhia uma planta e você tinha que ficar 3 dias observando essa planta. Tipo assim, várias horas do dia. Então você tinha que desenhar a planta, você tinha que olhar os insetos que ficam ali perto da planta, qual que é o desenho do caule, das folhas, das flores, ciclos, se a planta fosse uma pessoa, como ela seria, a personalidade da planta, enfim, você ficava... E aí você ficava tanto tempo observando a planta que você dava nome para a planta, e aí você passa a amar a planta, porque a gente ama aquilo que a gente conhece. E eu tinha escolhido um cactus, então... Imagina, né? Um cactus, que é uma planta, assim, que a primeiro momento parece uma coisa... Na verdade, era um mandacaru, né? Que é um tipo de cactus, né? E que parece uma coisa assim... se fosse uma pessoa que está sempre na defensiva, né? Ninguém se aproxima, porque tem muitos espinhos e bababá. Tenha cuidado. Exatamente. E aí, no final, gente, aquele cactus, eu fiquei apaixonada por ele. Então, é tipo isso, né? Assim, quando você conhece, você ama, você não tá nem aí porque as outras pessoas pensam, né? É verdade. sobre isso. Pois é, Marina. E no início de cada episódio, a gente sempre pede ao convidado para trazer uma música brasileira que o inspire. O que você tem para a gente? Eu gosto muito da velha infância. Eu acho que pode ser que o meu gosto por esta música é ligada também ao meu trabalho, não? De lembrança. Mas eu gosto muito, de verdade gosto toda a música de tribalistas. Me ajudou também a aprender o português, mas a velha infância ela é a minha preferida. Linda, linda música. Esse álbum deles, né, que é a Marisa Monte, o Carlinhos Brau e o Arnaldo Antunes. É maravilhoso. Só tem música bela. Só artista, né? Dos melhores, né? Tem música que fala a alma. Sim. Mas já entrando nesse assunto do aprender português, conta pra gente como que começou, né, esse trabalho de busca genealógica, do trabalho com os brasileiros, aprender português, como que isso se deu início? Ok, eu faço pesquisa genealógica há 20 anos, mas era uma pesquisa para a minha família, porque eu também sou imigrante, porque também eu estou na Itália, eu nasci em Palermo, é uma cidade maravilhosa. É assim que se fala, depois ela vai falar pra gente, né? Mas é assim que se fala. Comida boa, mar lindo, cultura. Você, aquilo que gosta, com segurança, posso dizer que você encontra em Palermo. A gente, para trabalho, deixou a cidade de Palermo, eu moro em Trento, são 1.500 quilômetros, são muito.
E aí começou o meu desejo de conhecer a minha família mais do que o que eu conhecia. Comecei a fazer pesquisa. Pesquisa, fez um árvore maravilhoso, e 8 anos atrás, 9 anos atrás, a gente foi em Palermo porque faleceu minha mãe. Que o dia estava na brasileira, que falava muito, de verdade, falava muito. Também estavam mortos na casa, ela falava. E contava que o brasileiro é em busca sempre do antepassado italiano e que isso é muito difícil. Eu olhei para ela, esperando que não falasse mais, e falei: não é assim. Fazer pesquisa é muito fácil. Ela achou, pode ser que ele ouviu minha voz um pouco assim, e parou de falar. Isso foi o 15 de janeiro. No mês de março, me ligou ela, falou: oi, sou Carmela. E achei: o que é você? Eu não conheço. Ela falou: a gente se encontrou, eu tenho uma pesquisa para você. Eu respondi: mas eu não faço trabalho de pesquisadora, eu faço pesquisa para minha família. Mas você vai tentar, é um negócio, a gente paga por esse serviço. Interessante. E se eu não encontro, não é problema. São 10 anos que a gente é em busca e não encontra o meu cliente. Eu tinha um outro trabalho, voltava do trabalho à noite, e com o celular fazia pesquisa. Não tinha o computador em casa. Fazia com o celular, e depois 15 dias liguei para ele e falei: olha, eu encontrei. Nossa, que rápido. Ela ficou 10 anos procurando. Sim. E daí eu comecei a entender que podia ser um trabalho. Sim. E depois a gente foi a Disneyland Paris. Eu vi num grupo WhatsApp, porque a gente depois começou a entrar neste mundo, era já setembro, que uma advogada falou: nossa, eu vou para deixar para este grupo todos pesquisaram nesse feira. Estou buscando minha tia, faço cidadania por todo mundo, não posso fazer para mim, porque ninguém busca minha tia. Não é minha tia, o nome da tia, que ela tinha ligado, agora é uma coisa um pouco. O meu português fez barulho na cabeça. Ok. Não se Ela preocupe. tinha Estamos cidadania. entendendo. Estamos Ok, ela entendendo. tinha cidadania, mas sua tia não podia fazer a cidadania sua tia, porque ela tinha cidadania para naturalização, porque é casada com um italiano. Mas sua família, com sua tia que ela queria, era muito querida, não podia pedir a cidadania. E fez uma proposta com muito dinheiro. Eu achei que ela não fez uma proposta assim bom de dinheiro porque achava que ninguém encontrava. Eu estava em Paris, na fila para o jogo do Disneyland, buscava no celular. Que meu filho fazia: mãe, está em fila que eu busco aqui. Depois de 3 dias, eu busquei a sua antepassada. É aí que eu entendi que eu tinha um talento e podia fazer isso. Mas tinha Aham. uma necessidade grande. Era difícil falar com o cliente, traduzindo aquilo que eu escrevia, que ele me escrevia, eu tinha que traduzir, que ele queria para mim de falar, e falei: não, eu não falo com o cliente, porque não sabia falar, e entendi que era necessário aprender português. Na Itália, Uhum. outro brasileiro, ninguém fala português. Uhum. Na Itália se estuda alemão, espanhol, francês, mas não se estuda português. Português. Uhum. Olha, E aí comecei a estudar desde aula com o professor, pedi, e Uhum. depois vi muito Netflix em português. Quando eu quero fazer uma brincadeira com amigos que falo disso, falo: o primo filme, a prima película que eu vi em português, agora eu não sei o que falava aquela película, porque não entendi nada. Agora para mim é normal.
Muito bom essa história. Mas eu queria também complementar que esse dom que a Marina tem de encontrar os antepassados é real, porque isso aconteceu comigo. Eu lembro que minha mãe tentou várias vezes, e quando eu conversei com a Marina, tipo assim, no dia seguinte ela já me passou, tipo, achei aqui. Muito bom, realmente Que é verdade. interessante. Agora, eu me vi aí na sua fala, né? Você falando de aprender, você falou um pouquinho antes de aprender a língua através da música e através de filme, né? Isso é super interessante, que eu, quando cheguei aqui, assim, sempre assisti filme americano, mas quando a gente assiste na própria língua, sem legenda, é impressionante como é que realmente a gente parece que mergulha mais na cultura mesmo, né? E faz toda a diferença você falar a língua, você saber se expressar. Como a gente começou falando sobre ditos populares, isso é uma coisa que faz a gente também aprender um pouco mais, né? Isso é super interessante. Quando você começou a aprender e começou a saber um pouco do português, tirando essa mulher que falava muito, que deve ter sido um estereótipo um estereótipo que você talvez criou, né? O que você sabia assim do Brasil? Agora eu acho que o brasileiro é um povo muito acolhedor. A gente não que está acostumada em um ambiente muito frio, frio não só de clima, mas também como pessoa, gosta muito do brasileiro, porque o brasileiro, vou dizer uma coisa, a gente estava indo a pedir o avião que voltava para a Itália, foi em São Paulo. O meu Uber convidou amigo, a minha parceira, a ir a comer à sua casa, porque sua sogra cozinha de um jeito maravilhoso, contava. Ele não deixava a esposa, porque tinha na sogra que cozinhava muito bom. Ele falava, se você quiser, e eu ligo para ele e falo que você vem em casa conosco. É bem assim. Aqui não é assim. Eu tenho muitos amigos aqui, mas mais uma vez eu começo a casa dele. Uhum. A gente se encontra fora, tem um relacionamento diferente. O brasileiro é uma pessoa que abraça, passa beijo, não? Para amigos. É uma coisa que a primeira vez que a gente foi no Brasil, eu sou siciliana, a minha parceira não. Ela chegou aí, vi que todo mundo abraçava ela, beijo, ela ficava assim, como se o que está acontecendo aqui? Mas engraçado, eu tenho um estereótipo do italiano que é muito parecido com o brasileiro nesse aspecto, não é não? Assim, para Ok, frente. a Itália é longe, todas, 2.000 quilômetros. Uhum. 1.000 quilômetros acima não é assim. 1.000 quilômetros Hum. abaixo, sim, é parecido. Entendi. Entendi. Uhum. É isso o diferencial. Mas também na parte de abaixo não é como o brasileiro. Não é exagerado assim também, né? Nossa, brasileiro, e eu não entendia no começo que o brasileiro fica ofendido facilmente, em que sentido, não? Que você não, para os italianos, é normal dizer, eu não gosto desta coisa. O Uhum. brasileiro, como ele não gosta? Eu não entendia isso, porque para nós é normal. Aquela comida eu não gosto, não como. O brasileiro não faz isso, porque É. é diferente. É isso É. você encontra o sul e o norte da Itália. Isso é em todos os lugares. Mas o sul, a gente convida você na sua casa para um cafezinho, para comer uma pasta junto. Isso é normal. Você conhece a sua vizinha de casa? Eu, onde moro agora, aqui, são 25 anos. Um dia encontrei na minha vizinha de casa, esta pessoa fez para mim, tchau.
porque nós na Itália utilizamos tchau. Quando a gente se encontra e quando deixa. Eu falei para meu marido, mas que é ela? Ela responde, como? É nossa vizinha. Ela mora no prédio ao lado nosso. Eu não sabia, porque a gente não tem conexão. E os meninos ficam em casa jogando com a PlayStation, porque é frio, é uma vida diferente. O brasileiro, eu acho que ele tem muita dificuldade a se acostumar à vida do norte da Itália, que depois é parecida àquela da Europa do norte. Será que isso tem a ver com o clima? A gente falou um pouquinho disso antes, sobre essa questão do frio, do calor, como que isso interfere, né? Fala um pouquinho pra gente, que a gente, antes de gravar, você estava falando e a gente achou interessante falar sobre isso. Ok. Se você mora na Sicília, você para janta às 9 da noite. Janta, está muito calor, também no inverno não é muito frio, e depois que jantou, você vai sair de casa, porque o clima permite isso. O norte é frio, a gente janta às 7 da noite. Quando acaba de jantar, pensa de ir na cama, está coberto. Sim. E depois vai concentrar em outra coisa. E 4 da tarde já é noite no inverno. E quando é noite, a gente não tem vontade de sair, porque é noite, é frio, é tudo uma coisa muito ligada ao clima. Quando chega já a primavera ou verão, a gente começa a sair um pouquinho mais. Mas gente acostumada a estar muito sozinha, e quando você pode sair, vai em montanha, vai caminhar montanha e vai sozinha. E eu acho que o jeito de viver no inverno, a gente traz com ele no verão. Sim. Porque a gente se acostuma a estar ficado em casa, sozinho. A família, eu acho que, principalmente o norte, mas agora está começando o sul, agora a família é como se seria um barco, separado de todos os outros barcos. Quando eu estava muito jovem e morava na Sicília, a gente não era um barco, a gente era na cidade. Você era amigo com a pessoa que morava 2 prédios em frente, ao lado, a gente se conhecia todo. E parece uma coisa também louca, mas a mesma coisa que agora não existe a loja perto da casa para comprar comida. Agora está grande supermercado, onde a gente vai correndo, prende roupa e vai embora. Não fala com ninguém, né? E volta. Nossa, muito, muito legal isso que você está dizendo, porque é exatamente o que a gente sente aqui, né? Essa coisa do clima, como ele interfere na forma de viver das pessoas, né? Na cultura mesmo. E eu tô lembrando também, quando a gente conversou, porque para o pessoal de casa saber, né, eu conheço a Marina porque ela fez o meu processo de cidadania italiana. E na época, quando a gente começou o processo, a gente fez uma conversa no Zoom, né? E ela trouxe tanta informação que, assim, trouxe consciência por que eu estava fazendo aquele processo. Eu nem tinha consciência na época, mas uma coisa que ela falou que ficou marcado era assim, porque eu não sabia em que cidade meu avô, enfim, tinha nascido, né, para procurar os documentos. E aí ela falou assim, o que vocês comiam de domingo na sua casa? Não sei se você lembra disso, Marina. É uma pergunta que faço sempre. Sim, e eu achei aquilo incrível, porque eu falei, nossa, a gente comia macarrão e às vezes a gente comia polenta, né? Que meu avô que cozinhava, ela falou, isso já me traz muita informação, né? Se você quiser falar sobre isso é muito legal. Porque aquilo que se come no sul da Itália é diferente de aquilo que se come no norte da Itália.
Se você me fala, não, na minha família se gosta de comer polenta, de seguro você não é do sul. Porque no sul da Itália não se come polenta. Você, para comer polenta, tem que ir em Veneto, Friuli, Trentino, Lombardia e poi poco, ma veramente poco, poco è regione aperte, ma isso é o lugar onde se come mais. Por exemplo, estava um meu cliente que ele falava que ele era de Veneza, com certeza. Mas ele não, na sua família, a sua avó não cozinhava mai polenta. Eu encontrei ele perto Nápoles, porque isso é uma pergunta que ajuda Uhum. muito. Isso é muito interessante, né? Você fazer essa busca, porque a gente, bom, eu acho que talvez a gente não faz ideia das nossas escolhas e elas estão baseadas no que a gente é no fundo, mas a gente às vezes nem sabe, né? Isso. E são escolhas que a gente faz achando que são conscientes e às vezes não são. Eu acho que nós temos duas coisas na nossa pessoa. Uma parte muito racional, mas que essa parte é assim forte que faz acreditar que ela vai decidir tudo. Mas não é assim. Uhum. Depois, Uhum. a outra parte, que como mulher do sul, e se fala que está aqui perto ao estômago, que é o lugar, isso é tradição, não é verdade, é cultura popular, que fala que aí está a nossa alma. Uhum. E daquele lugar, todos começam a parte emocional, que também a parte racional fala não, a parte emocional é aquela que vai dizer sim. E que a parte emocional vai fazer a escolha de comer polenta e dizer que é bom, porque Sim. uma parte antiga da nossa alma é ligada àquela polenta, àquela história. Sim. E é tudo muito. O meu trabalho, eu trabalho na parte racional, é muito espiritual. A parte racional, porque, claro, o documento a gente tem que achar. A Uhum. parte emocional é aquela que me ajuda a entender a família, cosa sabe, que foi contado. Por exemplo, que o meu cliente ficava desesperado porque não encontrava o seu antepassado. Quando ele me contava a história, ele mesmo tinha a resposta de onde estava Uhum. o seu antepassado. Mas a sua parte racional era sim forte que impedia ele de entender onde estava. Porque ele me contou, nossa, ele, meu antepassado, vem para o Brasil com seu irmão. O seu irmão, e depois 5 anos, voltou para a Itália. E depois faleceu na guerra. Eu contei isso a todos os pesquisadores e todos falam, é difícil, porque ele faleceu. De verdade, ele falando que o seu antepassado, o irmão do antepassado, faleceu na guerra, a gente encontrou em 5 minutos onde estava, porque buscamos uma Uhum. pessoa que era falecida na guerra. Ele tinha Uhum. a resposta, mas a sua parte racional impedia ele de pensar, vou buscar o irmão falecido. Impedia. E por isso a gente é importante saber esta relação com o cliente, falar, depois vir amigo, e para entrar na alma não dele, mas da família. Porque eu acho que cada nós temos uma alma, mas depois está uma alma de família que vai a pedir todos. Sim. Isso é muito legal, porque tem muito a ver com a constelação familiar, né? Esse trabalho tão bacana, e explica tantas coisas que isso eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque assim, como você disse, às vezes a gente está tomando uma atitude e está achando que ela é super racional e prática, né? Enfim,
sei lá, até mesmo a cidadania italiana, porque pode te dar oportunidades, né, no futuro, para os seus filhos e tal. Só que tem uma força agindo dentro da gente que está por trás disso, que muitas vezes a gente não tem consciência, né, que está movendo a gente nesse sentido. E eu digo isso porque eu passei por isso, assim, pessoalmente, e que eu acho que tem na identidade brasileira, né? Assim, os brasileiros têm essa necessidade de entender a sua história, né? Talvez por ser uma nação mais nova, né? Tá buscando respostas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. O que que você descobriu sobre os brasileiros fazendo esse processo? E cada cliente, na normalidade, você vai criar uma relação com ele, não? É Uhum. uma coisa que eu entendi, que ele mesmo quer ir embora, não sabe o porquê. Quer ir Uhum. embora, depois a gente pergunta, mas você tem trabalho? Ah, eu tenho um bom trabalho. Mas você tem família aí? Sim, está minha mãe, meu pai, meu irmão. Ele tem tudo, mas está uma coisa entre ele que começa a encontrar motivação. Que eu que moro na Itália, com essa situação da Europa, eu não entendo. Porque ele me fala, não, aí está mais segurança. Eu penso, mas na Itália você é seguro que está toda essa segurança? Ah, a Itália é segura. Quem que falou para você isso? E ele tem, não sei, sabe? Como quando a gente vê, menina vê o filme da Walt Disney, não? Que tem o príncipe que era perfeito. Ele vê como o príncipe da Walt Disney a Europa. Sem saber que na Europa temos Putin com a guerra, a Ucrânia com seu problema, com todo o problema que temos. Não, vê só o lindo. E eu tenho a sensação que, de verdade, a parte racional fala assim: você tem que ir aí porque a Europa é perfeita. Não é verdade. De verdade, ele está respondendo à sua alma. Uhum. A sua alma vai pedir essa coisa de encontrar o antepassado. E dele vai passar o seu fogo sobre a cidadania, outra coisa parecida. Mas encontrar o antepassado no lugar de nascimento, a gente tem um resgate. É Uhum. uma constelação familiar, porque a gente se encontra, entende, para quem conhece a constelação familiar, o seu lugar, o seu propósito. Entende o lugar do antepassado e o propósito do antepassado. E Uhum. essa coisa vai a criar um aceite para a alma. Sim. Isso explica muito, né, assim, essa visão que a gente tem sobre o Brasil, sobre nós mesmos, e até essa falta de valorização, né, eu acho, né, de quem somos, né. Com certeza. O problema mais grande do Brasil, não do Brasil, do brasileiro, aqui se fala um ditado, fala que a gente olha para o verde do vizinho, Uhum. sem olhar o verde lindo que tem. Sim. Mas eu entendo isso porque eu também, como falei antes, sou imigrante Uhum. e, eu há necessidade de voltar para a minha terra. O descendente dos italianos, como espanhol, português, porque todo mundo é o mesmo, eu acho que ele não entende que é a terra que chama. Uhum. Na Itália está um ditado também, hoje dia de ditado, que fala que é a voz do sangue. A voz do Aham. sangue que chama, volta para aqui, que aqui começou o teu sangue. Nossa, essa é uma visão tão diferente que a gente não tinha falado ainda. É, E é uma visão que dá um pouco de conforto para a gente, né? Quando a gente sai do Brasil, né, no nosso caso, a gente fica tentando se encontrar onde a gente está. E faz muito sentido
essa percepção de que a gente não está aqui por acaso, que alguma coisa chamou a gente para estar aqui. E talvez isso nos conforte nessas nossas dificuldades mesmo de adaptação, de ver que a grama do vizinho, né, é mais verde do que a nossa, de aceitar esse caminho mesmo e de tentar se conhecer mais para se encaixar, ou para não para se encaixar no modo negativo, mas para ter certeza que a gente está indo de acordo com o racional e o nosso emocional, que eles estão andando juntos para aquele objetivo. Acho que é um pouco isso que me vem à cabeça aqui. E a gente conversou com muitos imigrantes, né, nas temporadas anteriores brasileiros, e assim, foi quase que unânime a resposta, porque ao final a gente sempre pergunta assim, morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileiro? E por quê? E foi unânime, quase que unânime, todos se tornaram mais brasileiros, porque tiveram essa oportunidade de ver de fora, né? E de alguma forma caiu ficha, né? Eles conseguiram se conscientizar de quem eles são, fizeram as pazes, eu acho que é isso, né? Fizeram as pazes com as suas raízes e agora eles conseguem ver e falar assim, agora eu sou muito mais brasileiro. Eu me entendi, né? E eu acho que é muito, muito importante isso, porque quando a gente vai fazer um acordo entre a parte racional e a nossa alma, e depois vai fazer um acordo com a alma de família, a gente entende tudo. E como pode ser, não? Que o odor da jasmim pode reconectar uma família e uma mulher voltar diferente. Por que vou dizer isso? A gente fez, junto com a cliente, viagem de raiz aqui na Itália. Este cheiro de jasmim, ela chorou muito, porque ela contava que, segundo ela, na sua alma, ela ouvia que a sua antepassada, o dia que foi embora, aquele foi o cheiro que ela ouviu para a última vez. Quando ela voltou para o Brasil, ela mesma contou que era uma pessoa diferente. E quando a pessoa se pode conectar, a pessoa tem a possibilidade de começar um caminho novo, mas um caminho consciente, não racional, só racional. Um caminho consciente, entender a motivação por que ela saiu. Eu, quando faço isso, eu ajudo a entender, fazer entender a escolha do antepassado. Ele não foi no Brasil para fazer o turista ou fazer uma viagem especial. Ele foi aí para uma necessidade. Uma coisa que vou dizer sempre, que não tinha WhatsApp, eu não podia falar com a mãe. E é que tem que se entender que a sua descendência, onde faz parte também ela, mas isso todo descendente do brasileiro, tem a oportunidade de não conhecer a guerra, coisa muito, muito feia, que a Europa conhece muito bem. É verdade. Quando, voltando aqui nessa questão do brasileiro, o que você acha que as pessoas normalmente não falam sobre o Brasil? Não fala sobre o Brasil? Sim. Ok, eu acho que todos os amigos que eu fiz aqui na Itália, brasileiro, tinham que me dizer quanto é bom pão de queijo. Mas o problema do brasileiro é que fica muito ocupado a ir a buscar todas as coisas ruins do Brasil. Verdade. A propaganda negativa, né? Sim. Uma propaganda negativa que do meu ponto de vista, faz um dano de 1 milhão de euros para o Brasil. Porque
Vou fazer um exemplo. O que o nosso Uhum. amigo fala, mas de onde é você? Sou siciliana. De onde? De Palermo. Como é Palermo? Palermo. Você não encontra um lugar mais lindo de Palermo. Nós temos o centro histórico mais grande da Europa. Nós temos o centro histórico mais grande de Paris. E aqui eu começo. Na normalidade, o mesmo ano depois, a gente vai em Palermo. E depois se me escreve, onde é que eu posso ir? Coisa vou comer? Não? Vou contar Sim. coisa. Se eu vou, falo com brasileiro, eu falo, vou em São Paulo. Atenção, porque você pode pedir golpe. Não vá sair com o celular na mão. Não É. fala com ninguém, porque pode ser que vá fazer assalto. Uhum. E a primeira vez que eu cheguei no Brasil, parece que a gente está indo em guerra. Falei assim, nossa, aqui é muito. A terceira vez, eu saí da casa sozinha, do hotel. E eu Uhum. acho que a gente tem que estar cuidado, quanto você tem que estar cuidado em Roma, Milão, London, Paris, mesma coisa. Cuidado. Claro, se eu vou com o bolso assim, cheio de dinheiro, e todos ouro, mas se a gente vai cuidado, pode fazer mais. O diferencial que a gente vai no centro comercial em São Paulo está a guarda, todos os lugares do centro comercial. Na Itália, você pode buscar toda a Itália, não encontra guarda em nenhum lugar. Uhum. Sério? Sim, nós temos um problema. Eu lembro, estava no hotel, como se chama? Na Paulista, não lembro o nome agora, Humilhar, ok. Estava no Humilhar, que está na Paulista, e a gente falava, aqui todos têm medo, aqui está a polícia em todos os lugares, que é a pessoa louca que vai fazer a coisa. Claro, não vou, como não faço isso na Itália, em bairro perigoso eu não vou, mas não vou também na Itália. Se eu sei que aquilo, eu está na cidade onde moro eu, está um bairro que eu acho que são 20 anos que não vou. Porque eu Uhum. sei que aquele bairro é perigoso. Não tenho necessidade de ir aí. Uhum. Mas o brasileiro gosta de falar mal, Mal, né? gosta de ser perigoso, faz muito assar. Mas a gente, 220 milhões de pessoas mora no Brasil. Se seria assim É. perigoso, seria como É. Gaza, que a gente quer só de... É. Exatamente, porque tem muitas realidades dentro do Brasil. Isso é uma coisa que eu falo muito aqui. Eu também sou de São Paulo e eu morei. E São Paulo é uma cidade grande, gente. Cidade grande é cidade grande em qualquer lugar do mundo, né? É gigante São Paulo, né? E eu sei quando as pessoas falam, tem perigo. Sim, tem perigo, concordo, mas qualquer cidade grande sofre da mesma forma. Quando eu morei em Minas, lá onde encontrei a Clarice, em Nova Lima, é uma realidade totalmente diferente. Assim, eu não me senti insegura em nenhum momento. E, assim, as pessoas ainda têm o hábito de ficar na rua, de conversar com o vizinho, de ir na casa do vizinho, né? É uma cidade mais tranquila, mais do interior e tudo mais. E às vezes eu vejo brasileiros aqui, porque aqui onde eu estou, em Michigan, tem muito brasileiro de São Paulo, a grande maioria de São Paulo, e alguns do Rio de Janeiro, mas a maioria de São Paulo. E aí eles metem o pau, assim, falando mal, né? Porque o Brasil tá muito inseguro, porque não dá para você criar um filho no Brasil, porque não sei o quê. Eu falei assim, de que Brasil você tá falando? Né? De que Brasil? Porque, assim, tem muitas realidades no Brasil. A gente não pode generalizar falando que o país todo tá com problema de segurança, que não é verdade. Assim, eu consegui ver isso, né? Mas a gente precisa ter essa abertura de olhar
assim, com um olhar menos passional, assim, né, sobre isso. E exatamente o que você está falando. O problema, eu acho que também é um outro. Você fala do Brasil e do Michigan. Uhum. E aqui fala o Brasil e a Itália. É errado falar assim, porque o Brasil é dizer todos a Europa. Quando a Uhum. gente fala Michigan, não, tem que dizer todo os Estados Unidos. É Exatamente. como em todos a Europa, em todos os Estados Unidos, está com certeza lugar bom, tranquilo, mas está lugar muito perigoso. Uhum. O problema é que a gente tem que olhar a comparação. Você falou de São Paulo. Mora mais gente, mais pessoas em São Paulo que na Áustria. Uhum. Ok? Fazer aquele um Uma estado, cidade, né? aquele é na cidade, aquele é um estado da Europa. Uhum. E eu não sei se o problema que do brasileiro que vai ver o Brasil pequeno, vai fazer esta comparação Brasil-Itália, ou nós europeus somos, não sei se é a mesma palavra em português, megalomani, Megalomaníacos, Megalomaníacos. e vamos entender que a Itália é grande e vai fazer parecido ao Brasil. Mas não se pode falar assim. Uhum. São duas realidades totalmente diferentes. Sim. é verdade. E eu acho que o Brasil, para aquilo que tem, poderia viver de turismo. De verdade, mas não é assim. E tem dificuldade a fazer começar o turismo. Mas por quê? Porque a publicidade é horrível. A última vez que foi em Brasil, falava que gostava de ir a Rio de Janeiro. Não foi porque não tenho tempo. Quando eu vou aí, vou só para trabalho. Aqui tenho dois amigos brasileiros. Não ir em Rio de Janeiro, porque você vai fazer um erro na rua e você fica matada. Ok. Madonna fez o concerto na praia de Rio de Janeiro. Lady Gaga fez o concerto na praia de Rio de Janeiro. Não me parece que no jornal saiu, faleceram 5.000 pessoas para o concerto, porque é assim perigoso que você caminha bem matada. Nossa, mas você deu um exemplo muito bom, muito bem explicado, porque eu vou te confessar que eu fui ao Rio de Janeiro a trabalho, mas eu dentro de mim, eu tenho a sensação que se eu for ao Rio de Janeiro, eu vou levar uma bala perdida. Eu tenho essa sensação Mas dentro de mim. é a propaganda interna, né? Você sabe que eu vi um podcast muito pouco tempo atrás que era uma pessoa, acho que era o secretário de segurança do Rio de Janeiro, né? E ele pergunta assim para o entrevistador, ele fala assim, você tem medo de ir ao Rio de Janeiro? O entrevistador é de São Paulo. Você tem medo de ir ao Rio de Janeiro? Ele fala, eu tenho medo sim. Você tem medo do quê? Eu tenho medo de ser assaltado no trânsito, alguma coisa assim, né? E aí ele falou assim, você conhece os índices de assalto do Rio de Janeiro e de São Paulo? Ele falou assim, em São Paulo? Em São Paulo eu me sinto mais seguro, porque eu conheço, eu sei onde que eu posso ir, onde que eu não posso ir. E aí ele falou assim, você conhece os índices de assalto no Rio de Janeiro e em São Paulo? Ele falou, não tem essa informação. Ele falou, pois é, o São Paulo é mais perigoso do que o Rio de Janeiro. Tá vendo? Então, assim, informação é tudo, né? Assim, a propaganda que se faz, né? Então, ele era de São Paulo, ele se sentia mais seguro em São Paulo por conhecer e porque, vamos dizer que a propaganda não é tão negativa. E só que, na realidade, São Paulo é mais perigoso. Você, né, tem mais chance de ser assaltado no trânsito do que no Rio de Janeiro. Então, eu fiquei, nossa, eu não sabia disso também, né? Mas eu acho que são as duas coisas, né? É a informação e é o seu próprio conhecimento do lugar, né? Porque aí você sabe aonde evitar, porque não é que não tem, você sabe onde evitar.
Então, É, comparando Minas com São Paulo, por exemplo, em BH, a gente sabe onde a gente não ir ou como se comportar quando você for a determinado lugar, é. né? Então, a gente estava falando antes aí, a Marina falou da estação de trem, né, Marina? Sim. Estação de trem na Itália, você quer. Vou contar esta coisa. Uhum. E foi 2 anos atrás, duas amigas brasileiras eram na Europa, passaram de trem, da Trento, onde eu moro, para nos encontrar. E a gente, tudo bem, lhe ligaram, chegamos tal dia, tá bom? Quando a gente se encontrou, eu olhei onde ele pediram para dormir. A gente falou, nossa, por que aqui? Ah, mas aqui é lindo. Era perto da estação de trem. Era barato. E acredito que aqui era barato. É porque é muito perigoso. Ele falou, Hum, nossa, na Itália não vai acontecer nada. Não. Você fica muito cuidado, porque vai estar no lugar pior de toda a cidade. Mas a ideia é que a Itália é tranquila, não vai acontecer nada. uhum. Também você, o brasileiro vai no coração do perigo e não vê. Aquilo que eu caminhando, olhando a gente que estava na rua, falava que ele é perigoso. Isso é o problema, que a informação faz acreditar que é verdade. Sim. Na Itália se faz um trabalho muito grande para dizer tudo tranquilo, o turista pode chegar, não está problema. Verdade, pode chegar, mas pode chegar no mesmo jeito no Brasil. E depois o turista italiano, brasileiro, alemão, em cada lugar vai, independentemente do Brasil, Estados Unidos, Itália, tem que estar cuidado como quando vai na sua cidade. Uhum. É, A gente encontrou um problema na bici, não no Brasil. Em Nova York, a gente voltou, perdeu a metrô, que lá depois a gente fez tarde, foi um problema. Voltando para o hotel, a gente encontrou perigo para a rua, Nova York. Era eu e duas das minhas filhas. Aquela mais pequena, eu falei para a pequena, tinha 10 anos, porque a grande tem 20 anos mais, tinha 30. Eu falei para o pequeno, falei, vai embora, aqui, vai embora, vai à porta de onde a gente morava, que nós éramos convidados de amigos. E ele deixou, foi embora velocemente, porque nós entendemos que estávamos em perigo. E era difícil fugir todo três. Eu falei, tu que seu, ele que era o pequeno, vai embora rápido. E a gente vai Uhum. tentar de resolver aqui, que nós somos adultos. E isso foi em Nova York. É. é, Graças a Deus, e saiu de uma porta de uma casa sobre aquela na rua, duas homens, e se pediram medo e foram embora. Mas a gente entendi que estava em perigo. Pois é, é. É, cidade grande, né? Cidade grande. Eu vou dizer que Nova York é perigosa? Não, mas é importante estar cuidado. A culpa foi nossa. A gente não tinha que fazer assim tarde para voltar para a casa. Tinha que Uhum. voltar antes. Uhum. Sim. Mas se a gente está cuidado, pode ir em todos os lugares, é. sem problema. E eu não acho o Brasil assim perigoso. O Brasil que conheço eu. A gente foi em Uhum. São Paulo 3 vezes. E a primeira vez, com um medo incrível, os meus clientes me falaram, não, por favor, não chegar no Brasil. Eu tenho cliente que Nossa, fala assim. E a segunda vez eu falei, mas a terceira vez é a gente sem ninguém problema. sim. E isso é uma coisa que eu acho ruim, porque todo mundo teria que conhecer o Brasil. De tão
É um país tão lindo, né? Assim, um povo tão amável. Sim. Se você vai no centro da Itália, em cidade particular, você encontra que brasileiro, na Segunda Guerra Mundial, Uhum. brasileiro foi aqui para combater no, do nazismo da Itália, o fascismo. E está em entrevista de pessoa velhinha, não sei se ainda é viva, mas eu vi um documentário na TV, onde ele contava que o soldado brasileiro era muito bom com o povo e que cada falava que ele tinha antepassado italiano. E aqui Hum, faleceram, mas ele ajudou o povo italiano. que legal. Sim. E eu acho que também o brasileiro teria que conhecer esta história. Sim, com certeza. E eu acho que o brasileiro, na maior parte, tem um senso de inferioridade. E Hum. precisa dizer que todo mundo é melhor dele. E não sei se você leu um livro que falava que estava un'aquila na Guia se chama, e non lembro il nome, una, Agulha? uccello grande così. Oh! È un Tchê. animal do céu muito Águia. grande. Águia? Águia, ok, Ah, ok. un'águia, ok, Aham. un'águia stava no, na terra e acima da sua cabeça veio outra Gaia, si chiama? Agulha, Águia. águia, e Águia. falava, eu não sei, linda, como que ela. Ele era a mesma, mas não podia ver como era ela. Sim, é uma parábola muito boa, né? Explicando É. sobre isso. Sim. É. Está um livro muito bom, que fala de toda essa história, de um jeito muito carinhoso. Aham. Ela que estava na Terra, ninguém havia explicado a ela, que ela também podia ser como o outro. E ela achava que tinha que ser como kitchen, não lembro como se fala em português. Galinha. Galinha. Galinha, sim. Ele achava de ser uma galinha, quando na realidade ela não era. Era uma águia, mas não sabia, né? Ela não sabia. Aham. É bem isso. Nossa, isso explica tanta coisa, Marina, que a gente vê, sabe, assim, por aqui, e, e discursos mesmo, né, de brasileiros que a gente ouve. Eu acho que isso traz uma luz, assim, por que que a gente às vezes se comporta dessa forma, né? Uhum. Mas esse trabalho que você faz, dessa busca, que é muito mais do que a busca genealógica, né? É como você disse, uma busca de alma, né? Assim, traz muitas respostas. Tem um complemento que é essa viagem, né? Que você promove para as pessoas conhecerem. Explica um pouquinho como funciona o trabalho e depois a viagem, né? Essa opção da viagem para as pessoas conhecerem. Uma coisa que a gente faz, começa com o primeiro passo é a pesquisa genealógica, Uhum. individuar o lugar do antepassado Uhum. e depois fazer conhecer todos os lugares onde foi na Itália. Porque Uhum. com os documentos a gente pode encontrar a rua onde ele nasceu, a gente convida ele na igreja para fazer ver onde foi o batismo, o livro do batismo. Mas um trabalho é fazer viver tudo isso, encontrar pessoas que também não são parentes, mas têm, quando é possível, claro, o mesmo sobrenome, Uhum. e depois contar a história fazendo viagem. Porque eu acho que a parte mais importante do meu trabalho durante a viagem
estar aí perto contando a história, Uhum. explicando cada coisa porque foi feita desse jeito. E fazer um caminho diferente. Ele foi embora, ele chega. Explicar porque o batismo da igreja, onde está a parte, o fonte do batismo na igreja, porque está aí, e pensar que a cabeça do antepassado, 150 anos atrás, foi aquela fonte. É todo um, eu, é um descobrir a sua história, fazendo como a Jasmine, você está sente o cheiro, fazer uma visita ao cemitério para encontrar tomba que tem o mesmo sobrenome, pode ser parente, fazer uma história de uma constelação de verdade. Uhum. E que vai fazer essa viagem, eu tenho um cliente que ele fez toda essa viagem, para 3 dias a gente foi junto, ele depois foram para a Croácia, quando voltaram me ligou, podemos fazer de novo? Porque a primeira vez foi muito emocional. Uhum. Agora eu gostaria de entender bem toda a minha história. Uhum. E viver no passado, sabendo que estamos no futuro. Fazer um ponte. Sim. Isso, viagem é muito importante. E por isso, quando a gente trabalha, fala: você vem na Itália, vai fazer a sua viagem. Claro que vem na Itália, vai em Veneza, Milão, Florença, vai fazer a sua viagem. Últimos 3 dias, vá fazer a sua experiência. Volta para Uhum. casa com uma coisa que é só de você. Sim. E que pode fazer. Eu conheço clientes que mudaram vida. Sim. É, porque explica muita coisa, né, pra gente mesmo, né, eu até tinha comentado antes da gente gravar, que eu acho que também tem a ver com essa busca que os negros no Brasil sentem, né, de reconectar com as suas raízes, com a cultura, né, que foi rompida assim tão drasticamente, e as feridas que isso causam, né, assim, de você ficar sem lugar no mundo, né, tem essa sensação. É mais ou menos a mesma coisa que os brasileiros vivem na totalidade, mas não tem consciência, né, que é essa busca, né? Talvez, assim, por esse tema dos negros ser mais abordado, eles têm mais consciência de que eles precisam fazer isso do que o restante dos brasileiros que também precisam, né? E não sabem, ainda não sabem disso, né? Então é um assunto muito, muito profundo É muito profundo, é muito importante, né? é verdade. O povo brasileiro é um dos povos mais ativos em 2 disciplinas que eu encontrei no Brasil. Muito forte. A constelação familiar, eu descobri com o brasileiro, Uhum. porque está na cultura muito forte sobre isso. Uhum. E outra que eu descobri é a psicogenealogia. Uhum. E para mim é como se ele que vá perguntar uma ajuda e não sabe onde buscar. E por isso nasceu esta disciplina para ajudar ele. Mas aquilo que falta é sempre o mesmo: o passágio na terra de origem, que pode ser a Itália, Portugal. E para mim, eu acho que seria muito interessante, por exemplo, para o descendente de Sefardita, porque aí a ferida é mais profunda. Porque a ferida do descendente dos italianos é uma ferida que começou na família, na alma da família, mais ou menos no 1870. No Sefardita, começou no 1500. É uma alma mais profunda. Uhum. E eu acho que
às vezes numa família está problema que não se pode resolver e não se entende por quê, acho que você precisa ir atrás na sua história. Sim, porque a gente não tem noção que a gente repete, né? Repete comportamentos. Quando eu fiz esse processo, olha que interessante, o meu avô chamava Ângelo, né? E o meu filho chama Ângelo, eu coloquei esse nome em homenagem ao meu avô. E aí, quando eu recebi os documentos vindo do meu bisavô e tudo mais, eu vi que o nome do meu avô, na verdade, também era o nome do avô dele. Então, assim, já estava se repetindo isso. Pula uma geração, põe o mesmo nome. Pula uma geração, põe o mesmo nome. E eu fiz uma coisa que eu achei que era totalmente nova e que eu descobri que o meu avô, a mãe do meu avô, já fez isso com ele. É muito louco, né? Essa repetição de padrão, né? E só que isso é um nome, mas se vai repetir também muitas coisas. Sim, sim. E se em uma família você vai ver que está duas irmãs, por exemplo, não? Que eles vão sempre a brigar entre elas. Com certeza, se você vai falar com a avó desta mulher, ela vai contar que ela tinha sempre problema com a irmã. Uhum. E se a gente pode ir atrás no tempo, vai descobrir também isso. E com o antepassado que vai sair, você imagina o dor da alma? Tinha o antepassado que saiu para ir fora deixar o seu país, quando abraçou para a última vez sua mãe, sabendo que mais aquele rosto ele podia ver. Uhum. E pessoa que mais ao mundo sabia cozer um barco ou mar, entrar no navio. É verdade. Quanto sofrimento. Essa viagem de volta, para mim, acho que é um resgate de que dor. Sim. E quando a pessoa vai sair, que dor passou. Porque foi superado. Sim. É E também é uma forma interessante. de gratidão, né? Uma forma de gratidão. O trabalho da gratidão sou eu que faço com o cliente. Porque vou Uhum. dizer, graças a ele, você não conheceu Benito Mussolini. Graças a ele, você não conheceu Hitler. Graças sempre a ele, você não fez a Primeira Guerra Mundial, onde a gente falecia com o gás. Uhum. Graças a ele, você, muita coisa ruim que está acontecendo também agora, você não está vendo. Verdade, no Brasil está problema, todo mundo tem problema. Mas Uhum. todos os problemas, em frente à guerra, é nada. É verdade. E no Sabe uma Brasil a gente coisa? não tem essa memória da guerra, né? Não. Sabe uma coisa que me vem à cabeça vendo você falar de busca da história, de busca em entender de onde se vem, para onde se vai. E aí eu fiquei pensando assim, quando você começou a conhecer essa cultura brasileira através dos seus clientes, que impacto que você sentiu na sua vida de conhecer essa cultura? Que na minha cabeça era muito próxima da italiana, e a gente já vê que não é tão, assim, esse estereótipo não é tão real. Mas o que te trouxe, assim, conhecer a cultura brasileira? Mudei muito. Mudei muito. Como? Mudei no sentido que a gente descobriu quanto é importante sempre a gentileza. Uhum. Porque o brasileiro é uma pessoa acolhedora, mas precisa de muita gentileza, coisa que o italiano não tem porque é muito duro. O italiano é educado, Uhum. mas é muito duro. E isso como é que eu aprendi? Que a gente era muito bom no trabalho, mas tinha pouco trabalho. E não entendia o porquê. Eu entendi, não,
não é verdade. Uma pessoa me falou que eu era brasileira, uma italiana casada com um brasileiro, me falou que eu tinha que ser menos italiana para poder me se aproximar aos brasileiros. Mas ontem eu fiz uma palestra e estavam todos os italianos e eu palestrei como se quem me estava ouvindo era brasileiro. Uhum. E eu tinha a fila depois da gente que queria de falar comigo. Ah, que legal. E eu entendi que não somos acostumados a esse jeito muito duro, rude, mas também os italianos gostam muito da gentileza do brasileiro. Uhum. É cativante, né? Sim. E aprendi a ser mais acolhedora, Uhum. porque também eu não era assim. E mudei, sim, mudei muito. E eu vou falecer no Brasil. Isso é uma certeza. Vou comprar casa no Brasil quando paro de trabalhar. Já escolheu a cidade? Sim, de verdade, sim. A minha cidade Ah, se chama Vinhedo. Ah, que legal. É lindo lá mesmo, né? que legal. Tranquilo, né? Meio interior, assim, né? Ah, que bacana. Mas eu posso dizer que eu recebi muito do Brasil e dos brasileiros. E o que você acha que os brasileiros poderiam aprender com os italianos? E tem que aprender a ser muito direito. O brasileiro não é direito. Não, né? Os italianos é muito direito, principalmente no trabalho e no negócio, ser Uhum. direito ajuda. Uhum. Porque o brasileiro, se não vamos saber, amanhã falamos. Os italianos falam, tenho interesse, não tenho interesse nessa. É, você sabe que isso é uma coisa que algumas pessoas, para me colocar num papel menor, costumam falar, você é muito objetiva. Como se isso fosse um defeito, né? Como se isso fosse um defeito, né? É, E eu sinto falta disso. E olha que eu sou mineira, né? O mineiro, ele é mais... Como é que a gente... é, Tem uma palavra que dá mais volta, eu acho, prolixo, né? né? Que a gente dá É, mais volta para chegar no lugar. E realmente a objetividade, ela às vezes faz falta, sim. E talvez a gente usa da gentileza demais e esquece de ser objetivo, onde é. precisa. E quando falamos principalmente de trabalho, trabalho é dinheiro, Uhum. ser objetivo vai ajudar todos. Uhum. É, verdade. Uhum. E eu conheço brasileiro que perdeu trabalho na Itália porque ele era também assim no trabalho. Hum. Aqui não existe isso. As pessoas não têm muita paciência, né? Assim, né? Não, não tem paciência, não, não tem muito, não tem. Não, é de muito. Ai, meu Deus. Isso é importante. Eu lembro esta mulher casada com um brasileiro me falou: Marina, você tem que aprender a fazer cerca Lorenzo. Eu falei: que significa cerca Lorenzo? Quando ele me explicou, eu disse, nossa, não é possível. Mas aquilo que para mim não era coisa boa, eu agora estou começando a gostar. Uhum. A parte de ser direito, objetivo, sim, que ela tem que ser. Mas poder dizer uma coisa com muito carinho é melhor que Uhum. dizer isso eu não gosto. É É, verdade.
São Porque você formas, né? mantém a outra pessoa prestando atenção, né, no que você quer falar, na mensagem que você quer passar. Porque quando a gente diz assim de uma forma muito bruta, muito ríspida, às vezes a outra pessoa para ali, ela não ouve mais, porque você já criou um bloqueio. E se você consegue falar a mesma mensagem, só que de uma forma mais delicada, a pessoa te ouve até o final, né? Então a chance de você ter um bom resultado é muito maior, né? É. É verdade. Eu lembro de um menino que foi aqui na Itália, ele estava fazendo a sua cidadania e eu conheci a sua assessora. Esta italiana que é casada com um brasileiro, e sto menino foi no, na prefeitura, a senhora não era muito disponível, não é que não era disponível, era muito italiana, o jeito Uhum, italiano. Ele olhou para esta mulher e falou: Você é bruta. uhum. No italiano significa bruta. Você é uma mulher feia, Ah, tá. Nossa. ofendida, que ele chorava. Incrível, porque todas duas falando duas coisas diferentes. E ela falou: Uhum. Você, como se permite a uma mulher que está aqui neste escritório da prefeitura a dizer que eu sou feia? Porque feia seria bruta no italiano. Ela falava, sim, quando não entendi, você é bruta. Aquela, nossa! Mas isso foi uma coisa não particular, mas de verdade que ela não era bruta. Ela Uhum. estava fazendo o Ela seu era. trabalho. É, é. Ele precisava de um carinho que facilmente ele encontrava no Brasil, Aham, coisa não se encontrava. é. É, sim. Duas culturas diferentes, É. tá? Como quando eu faço palestra no Brasil, começo sempre dizendo a mesma coisa. Eu digo sempre isso. O povo italiano e o povo brasileiro não são amigos, são irmãos. Uhum. Mas como todos irmãos, ele pode brigar. Sim. É verdade, é isso mesmo. E tem Gostei. alguma expressão em português que você adotou depois que para sua vida, que você fala, nossa, isso aqui eu sempre falo, faz sentido para mim. Você tem alguma coisa? Sim, faz muito sentido dizer picareta. Picareta. Não existe uma tradução italiana de picareta. Verdade. Picareta. Essa foi boa. Não existe. Como não é na expressão que eu vou utilizar, às vezes errando, porque se falo no italiano não posso dizer, vamos lá. Vamos lá? Vamos lá? Que seria, pode ser que É, pronuncie, vamos lá, não? Vamos fazer, né? Vamos começar, né? Não existe no italiano. Pode dizer no italiano, vamos lá. Aham. Tenho que dizer, vou ouvir também que você não entende. Ok, facciamo questa cosa e poi andiamo. É muito longe. ah, entendi. Nossa! Que longo, né? Até você terminar de falar, você já fez, ou seja, nem fez, né? Vamos lá. É mais Ah, rápido, né? vamos lá, vamos lá. É. Nossa! Ai, que conversa gostosa, né, Fê? Pena que tá Nossa, chegando no fim. então, gente, eu adorei. Marina, eu quero deixar um convite oficial para você voltar e falar mais sobre esse trabalho todo, sobre essas reflexões que eu acho que são muito ricas, sabe? E ajuda a Sal. explicar tantas coisas, né? Assim, tantos sentimentos,
que é incrível. A gente já conversou em outros episódios com estrangeiros e eles falam muito sobre isso, assim, né? Dessa visão, às vezes, que o brasileiro tem distorcida da própria cultura, né? Ou do Brasil e tudo mais. Mas a gente nunca chegou nesse nível de reflexão, né? Que eu acho que é muito rico e explica tanta coisa. E io tenho un relazionamento molto forte con il brasileiro. Uhum. Desculpa. É muito forte e io todo dia falo mais brasileiro, portoghese, che italiano. Ah, tá. E para isso, eu acho que a gente entrou muito na cultura. Uhum, Sim. sim. E a gente pensando que a gente está chegando no fim do episódio, eu queria saber de você, assim, alguma coisa que você gostaria, não sei se dica, né, ou alguma frase de efeito, alguma coisa que você gostaria de falar para os brasileiros que pensam em migrar para o seu país. Eu acho que é uma coisa que eu digo, de verdade, já digo, vai a emigrar, mas não porque acha que vai encontrar um mundo diferente. O mundo diferente entre você, não é fora. Ok, você tem que entender a verdadeira motivação. Depois você vai decidir. Mas não é que vai fora porque o Brasil é ruim, a Europa é linda. Não. Que você tem que ir a encontrar você mesmo e fazer uma escolha para você, não para um sonho que não existe. Uhum. Meu cliente mais jovem, eu digo isso, não gosta quando eu falo assim. Ah, eu sou boa italiana chata, é aquilo que penso digo. Mas ele Muito precisa ouvir, bom. né? A gente precisa ouvir, né? É verdade. Ai, é isso. Gente, amei a conversa. É isso, eu acho que a gente realmente tem que explorar. A Marina aceitou o convite. Esse é o momento, Marina, se você quiser falar um pouquinho, como que as pessoas te encontram, o trabalho que você faz, fala um pouquinho, assim, como que as pessoas podem contratar você para fazer essa pesquisa. A pessoa pode me encontrar no Instagram com o nome da empresa, que é Imigrazione abaixo, não lembro mais como se fala em português, a linha baixa, italiana, Underline. underline, ok. Emigrazione underline italiana, sopra LinkedIn Marina Martello, e depois temos o sito que é emigrazioneitaliana.com.br. Ok. Perfeito. Depois, Pode continuar. se você vai escrever no Google Sim. Marina Martello, pesquisadora, eu vou ser a primeira. Legal. Sim, ótimo. E a gente vai colocar também na descrição do episódio os contatos. E, gente, o que o pessoal de casa escreve, hein, nos comentários para mostrar que ficou até o final da live? Então, para a gente saber que você ficou até o final, eu sugiro colocar a hashtag Vamos Lá. É ótima. Hashtag Vamos Lá. Então, coloca aí no comentário do vídeo, hashtag Vamos Lá. Aí a gente sabe que você ouviu até o fim. É isso aí. Marina, brigadão. Estou muito feliz com a sua participação e vamos pensar já nas próximas conversas. E eu vou deixar um recadinho para o pessoal de casa, que é de apoiar, essa é uma ótima oportunidade para o brasileiro mostrar que dá valor, né, para a cultura, para as iniciativas brasileiras, que é curtindo, compartilhando o canal, mostrando, né, divulgando com as outras pessoas, outros brasileiros que queiram saber mais sobre essa pesquisa de alma. É isso aí. Siga a gente no Instagram,
Facebook. A gente tem uma playlist também no Spotify, que você encontra o link aqui, onde tem todas as músicas trazidas pelos nossos convidados. Então, não deixe de seguir a gente, porque isso ajuda esse podcast a chegar a mais brasileiros que estão mundo afora. O Tribalistas está entrando na playlist a partir de hoje. Exatamente. Então, o de casa vai ficando por aqui. Até o domingo que vem. Tchau, pessoal. O de casa. O de casa.